Olhe ao seu redor agora. Olhe de verdade. Veja o que se tornou o mundo. Veja o que virou a existência humana neste momento da história. E me diga se isso não parece insanidade coletiva. Me diga se não parece que todo mundo enlouqueceu. E ninguém percebe porque todos enlouqueceram juntos ao mesmo tempo. Schopenhauer morreu em 1860, mas se ele pudesse ver o que a sociedade se tornou hoje, se ele pudesse ver a velocidade, a superficialidade, a completa desconexão com qualquer coisa real, ele diria que seus piores pesadelos sobre a natureza humana foram superados, que a realidade conseguiu ser pior do que ele imaginou, que as pessoas conseguiram se tornar ainda mais vazias, ainda mais perdidas, ainda mais escravas da vontade cega que as usa sem piedade, e agora com ferramentas que ele nem poderia ter previsto, ferramentas que aceleram o sofrimento, que multiplicam a ilusão, que tornam a fuga da realidade mais fácil e mais viciante do que nunca. E antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque todos os dias às 20 horas postamos vídeos como este. Vídeos que vão contra tudo que você vê nas redes sociais, que vão contra a narrativa otimista falsa que todos vendem, que vão contra a ilusão coletiva de que está tudo bem quando claramente não está. Então inscreva-se agora, porque o que você vai ouvir aqui não vai te fazer sentir melhor sobre o mundo em que vivemos, mas vai te fazer entender por que você se sente tão errado, tão deslocado, tão exausto de existir numa sociedade que perdeu completamente o rumo. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, antes mesmo de sair da cama, antes mesmo de estar completamente consciente, você já está consumindo, já está scrollando, já está se enchendo de informação inútil, de comparação tóxica, de notícias que te deixam ansioso, de vidas perfeitas que te fazem sentir inadequado, e você faz isso todo dia, compulsivamente, automaticamente, como viciado que precisa da dose matinal. E a maioria das pessoas nem percebe que está viciada, que está completamente dependente de um pedaço de vidro e metal que controla sua atenção, seu humor, sua percepção de realidade. Sua própria vida foi terceirizada para um algoritmo que sabe mais sobre você do que você mesmo sabe, que sabe exatamente o que te vicia, o que te prende, o que te mantém voltando infinitamente. Schopenhauer via que a vontade mantém as pessoas em movimento constante, sempre querendo, sempre buscando, nunca satisfeitas. E a sociedade atual pegou esse princípio e criou máquina perfeita de insatisfação perpétua. Você tem acesso a tudo, informação infinita, entretenimento infinito, conexões infinitas, e não tem nada, porque ter acesso a tudo é ter nada de verdade. É estar sempre na superfície de milhões de coisas, sem nunca ir fundo em nada. É conhecer todo mundo e não conhecer ninguém de verdade. É estar sempre ocupado, mas nunca fazendo nada que realmente importa. Você está correndo na esteira, mais rápida que a humanidade já construiu e não está indo a lugar nenhum. Só se cansando mais rápido, só se esgotando mais completamente, só se perdendo mais profundamente em oceano de distrações que nunca acaba. Você trabalha mais horas do que qualquer geração anterior. Você está sempre disponível, sempre online, sempre respondendo mensagens, sempre em reuniões que poderiam ser e-mails, sempre fazendo mais com menos, sempre provando seu valor, sempre com medo de ser substituído, porque sabe que é substituível, que tem 1000 pessoas querendo sua vaga, que você é só mais um número numa planilha de custos que pode ser cortado a qualquer momento, sem aviso, sem consideração, sem nada, além de e-mail frio comunicando que seus serviços não são mais necessários. E você aceita isso. Aceita trabalhar doente, aceita trabalhar nas férias, aceita trabalhar de madrugada, aceita sacrificar sua saúde, sua família, sua vida, em troca de salário que mal paga as contas que só existem porque você está vivo. É círculo vicioso perfeito, onde você trabalha para viver e vive para trabalhar, e nunca realmente vive, porque todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua existência
é consumida por trabalho que não te realiza, que não te preenche, que te usa e te descarta quando não servir mais. Schopenhauer via que trabalho sob capitalismo é forma moderna de escravidão. Você é livre para escolher seu senhor, mas não é livre para não ter senhor. Você precisa vender seu tempo, sua energia, sua vida para sobreviver. E a sociedade atual aperfeiçoou isso. Criou cultura de produtividade tóxica, onde não trabalhar é falha moral, onde descansar é preguiça, onde ter limites é fraqueza. Você é bombardeado com mensagens de trabalho enquanto eles dormem, de sacrifique agora e aproveite depois, de grind culture, de hustle, de nunca parar, nunca descansar, nunca ser suficiente, sempre querendo mais, sempre fazendo mais, sempre provando mais. E você se mata tentando acompanhar, tentando ser produtivo o suficiente, tentando merecer existir através do quanto você produz. E descobre que nunca é suficiente. As metas aumentam, as expectativas crescem, o que era extraordinário ontem é básico hoje. E você continua correndo mais rápido na esteira, que só acelera, nunca diminui, até você quebrar completamente. Você está mais conectado do que nunca, e mais sozinho do que nunca. Você tem centenas de amigos online, e nenhum amigo de verdade. Você tem milhares de conexões, e nenhuma conexão real. Você compartilha sua vida inteira nas redes sociais, mas não compartilha nada verdadeiro. Você mostra a versão editada, filtrada, aprovada e esconde tudo que é real, tudo que é humano, tudo que é vulnerável. E todo mundo faz o mesmo. Então vocês todos vivem nessa bolha de falsidade, onde ninguém é real, ninguém é autêntico, ninguém admite que está sofrendo, que está perdido, que está quebrado porque todos estão fingindo que está tudo perfeito, postando fotos sorridentes enquanto morrem por dentro, compartilhando conquistas enquanto se sentem vazios, mostrando relacionamentos felizes enquanto estão solitários. É teatro coletivo onde todos são atores ruins, mas ninguém admite, porque admitir seria quebrar a ilusão que todos precisam manter para não encarar quão profundamente sozinhos estão. Schopenhauer via que solidão é condição humana, mas a sociedade atual multiplicou isso exponencialmente. Você pode estar num quarto com 10 pessoas e estar completamente sozinho porque ninguém está realmente presente. Todo mundo está no celular. Todo mundo está meio aqui, meio lá. Ninguém está completamente em lugar nenhum. Você perdeu a capacidade de estar presente, de focar, de realmente ver a pessoa na sua frente, porque está sempre checando notificações, sempre pensando no próximo post, sempre parcialmente ausente. E isso destruiu qualquer possibilidade de conexão profunda, de intimidade real, de momento genuíno entre seres humanos. Vocês estão todos juntos, mas separados, conectados, mas isolados, comunicando constantemente, mas não dizendo nada de verdade. É solidão compartilhada em escala global, onde bilhões de pessoas estão sozinhas juntas, sem perceber que o problema não é falta de conexão, é falta de presença, de autenticidade, de coragem de ser real num mundo que pune realidade. Você consome, consome, consome sem parar. Você compra coisas que não precisa com dinheiro, que não tem para impressionar pessoas que não se importam. Você é bombardeado com propaganda, o dia inteiro dizendo que você é inadequado como está, mas pode se consertar comprando isso, usando aquilo, tendo aquele outro. E você acredita, você compra, você acumula, e continua vazio porque objetos não preenchem vazios existenciais. Você pode ter apartamento cheio de coisas e vida completamente vazia. Você pode ter armário cheio de roupas e nada para vestir. Você pode ter geladeira cheia e não ter fome de nada, porque o que você realmente precisa não está à venda, não pode ser comprado, não pode ser entregue em 24 horas com frete grátis. Mas a sociedade inteira é construída em cima da mentira de que felicidade pode ser comprada, de que satisfação é próxima compra, de que você está sempre a uma aquisição de distância de finalmente se sentir completo. Schopenhauer via que desejo é sofrimento, e a sociedade atual é máquina de criar desejos infinitos. Você nunca pode estar satisfeito, porque sempre tem próximo modelo, próxima versão,
próxima novidade, que torna o que você tem obsoleto. Você está numa corrida sem fim para ter o mais novo, o mais rápido, o melhor, sabendo que em 6 meses vai ser velho. Vai ser lento, vai ser superado. E você joga esse jogo sabendo que vai perder, mas não consegue parar, porque todo mundo joga, porque não jogar é ficar para trás, é ser deixado, é ser irrelevante. Então você continua comprando, atualizando, trocando, acumulando e se perguntando por que com tanto ainda se sente com tão pouco, por que cercado de coisas ainda se sente vazio, por que tendo acesso a tudo ainda não tem nada que realmente preencha. Você está mais informado do que nunca e mais confuso do que nunca. Você tem acesso a todo o conhecimento humano na palma da mão e não sabe nada de verdade. Você é inundado com informação contraditória, com fake news, com meia-verdade, com propaganda disfarçada de notícia, com opinião disfarçada de fato, e você não tem capacidade de processar tudo, de verificar tudo, de entender tudo. Então você escolhe acreditar no que confirma o que você já acreditava. Você vive em bolha de confirmação, onde só vê o que quer ver, só ouve o que quer ouvir, só acredita no que já acreditava. E todo mundo vive em bolhas diferentes, com realidades diferentes, com verdades diferentes. E ninguém consegue mais ter conversas reais, porque ninguém vive na mesma realidade. Cada um vive em versão customizada de mundo que confirma seus preconceitos e nega tudo que contradiz. Schopenhauer via que verdade objetiva é difícil de alcançar, mas a sociedade atual desistiu completamente da tentativa. Agora cada um tem sua própria verdade, seus próprios fatos alternativos, sua própria realidade personalizada. E não há mais base comum para diálogo, para debate, para entendimento. Só tem tribos gritando umas com as outras, cada uma convencida de que está absolutamente certa e todos os outros estão absolutamente errados. E a sociedade se fragmenta em milhões de realidades paralelas, incompatíveis, onde ninguém consegue mais se comunicar de verdade, porque ninguém está falando a mesma língua, usando as mesmas definições, vivendo no mesmo mundo. É Torre de Babel digital onde todos falam, mas ninguém se entende, e ninguém percebe que o problema não é que os outros não entendem, é que ninguém está realmente tentando entender. Ninguém, só tentando convencer, gritar, vencer, provar que está certo. Você está mais ansioso, mais deprimido, mais medicado do que qualquer geração anterior. Você toma remédios para acordar, remédios para dormir, remédios para aguentar o dia, remédios para não sentir tanto. E acha que o problema é você, que você é defeituoso, que você não consegue lidar com vida normal. Mas a vida não é normal. A vida atual não é natural. Não é saudável, não é sustentável. Você está tendo resposta completamente apropriada à situação completamente inapropriada. Você está ansioso porque vive em estado de alerta constante, com notificações infinitas, com demandas infinitas, com pressão infinita. Você está deprimido porque vive vida sem sentido, fazendo trabalho que não importa, em busca de objetivos que não valem a pena. Você está exausto, porque nunca descansa de verdade, nunca para de verdade, nunca está presente de verdade. E em vez de perceber que o problema é o sistema, é a sociedade, é a forma como estamos vivendo, você acha que o problema é você e toma mais remédios para continuar funcionando num sistema que está fundamentalmente quebrado. Schopenhauer via que sofrimento é inerente à existência, mas a sociedade atual multiplicou o sofrimento desnecessário exponencialmente, criou formas novas de sofrer que gerações anteriores nem imaginavam. Ansiedade de redes sociais, FOMO, comparação constante com vidas editadas, pressão de estar sempre disponível, sempre produtivo, sempre otimizando. Você sofre porque está vivo, isso é inevitável, mas você sofre 10 vezes mais, porque vive numa sociedade doente que te adoece, e depois te vende remédios para sintomas que ela mesma causou, que te quebra sistematicamente, e depois te culpa por estar quebrado, que cria condições impossíveis, e depois te diz que você é fraco por não aguentar. Gaslighting em escala civilizacional, onde o sistema inteiro te diz que você é o problema.
quando o problema é o sistema. Você perdeu completamente a conexão com qualquer coisa real. Você não sabe de onde vem sua comida, não conhece seus vizinhos, não vê as estrelas, não sente o chão sob seus pés. Você vive em ambiente completamente artificial, climatizado, esterilizado, mediado por telas. Você passa o dia inteiro olhando para superfícies brilhantes, trabalhando com coisas que não existem, fisicamente, tendo relacionamentos que são apenas texto em tela, vivendo vida que é mais virtual que real, e você está desconectado, desenraizado, perdido, porque humanos não foram feitos para viver assim. Você precisa de sol, de terra, de contato humano real, de trabalho, que produz algo tangível de comunidade, de pertencimento, de conexão com algo maior que você. E não tem nada disso. Você tem apartamento pequeno, trabalho em computador, amigos online e vazio profundo que você tenta preencher com mais tela, mais consumo, mais distração. Mas nunca preenche porque o buraco não é falta de entretenimento, é falta de vida real, de existência autêntica, de estar presente no mundo físico real, em vez de viver em simulação digital. Schopenhauer via que natureza humana não mudou. Você ainda é primata que evoluiu para viver em grupos pequenos, caçando, coletando, caminhando quilômetros por dia sob o sol. Mas você vive sentado em cubículo sob luz artificial, olhando para a tela 8 horas por dia. Você está numa gaiola que não se parece com gaiola, numa prisão que chama de liberdade, vivendo de forma que vai contra tudo que você é biologicamente, psicologicamente, evolutivamente, e você adoece. Claro que adoece. Seria impossível não adoecer. E em vez de mudar as condições, em vez de reconhecer que o problema é viver de forma antinatural, você toma remédios, faz terapia, tenta se ajustar, se adaptar, se conformar com vida que está te matando lentamente, e a sociedade chama isso de tratamento quando deveria chamar de rendição. Você está constantemente performando. Você não vive, você performa a vida. Você posta a foto do café antes de tomar. Você documenta a experiência em vez de vivê-la. Você está sempre se vendo de fora, pensando como isso vai parecer, como isso vai ser recebido, quantos likes vai ter. Você perdeu a capacidade de fazer algo apenas por fazer, de viver momento apenas por viver. Tudo tem que ser compartilhado, documentado, transformado em conteúdo. Você não tem mais vida privada. Você não tem mais momentos que são só seus. Tudo é público. Tudo é performance, tudo é conteúdo para alimentar o algoritmo que te alimenta, que te mantém viciado, que te usa para gerar dados que te manipulam, para comprar mais, para ficar mais, para continuar o ciclo infinitamente. Schopenhauer via que a autenticidade é rara e a sociedade atual tornou impossível. Você não pode ser autêntico porque a autenticidade não dá likes, não gera engajamento, não vende. Então você performa a versão palatável de si mesmo, versão que maximiza a aprovação e minimiza a rejeição. Você se torna marca pessoal, produto a ser consumido, e esquece completamente quem você é quando não está performando. Você esquece que existe versão de você que não precisa de audiência, que não precisa de validação externa. Que existe, simplesmente existe, sem precisar provar nada para ninguém. Mas essa versão foi enterrada sob camadas de performance e de máscara de falsidade necessária para sobreviver em mundo que pune autenticidade e recompensa, conformidade.